Olá, sejam bem-vindos ao Premier Racing. Eu, Juliana Martins, estou aqui hoje, gente, tenho novidade para te contar, porque a gente tem um mercado aqui no automobilismo, muita gente bacana, mas agora a gente tem mulher, empreendedora, empresária, cuida de diversas lojas espalhadas aí por São Paulo, acredito até pelo Brasil, depois ela vai contar pra gente. E ama o automobilismo, aventureira, tem muita história pra gente contar. Vamos conversar hoje com a Fernanda Della Muta. Fê, obrigada por ter vindo aqui com a gente hoje. Eu sei que a sua agenda estava uma loucura, mas você conseguiu um espacinho pra gente. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. É legal, gente, porque assim, sempre que a gente está no autódromo, a gente olha para trás, tem alguém com fone de ouvido ali super concentrada. Quando você vê, ela já está no carro lá, voando. É muito bacana porque eu vi o primeiro dia de treino dela no Fórmula. Foi. Eu estava lá, presencialmente. Mas antes de contar como ela já está na pista, já participando de campeonato, piloto profissional com a sua carteirinha lá da CBA, vamos contar essa história do começo aí. Vamos lá no comecinho. Você já é do meio automotivo? Como que é a sua vida? Você já nasceu nesse mercado? Eu já nasci nesse mercado porque minha família tem uma empresa de pneu, faz 60 anos essa empresa, vai completar ano que vem 60 anos. Uau, bastante Então, tempo, hein? Passou por todas as por fases todas do as Brasil. fases. Então, começou lá com meu avô, então eu já nasci nesse meio, né? E o meu irmão também é ex-piloto. Sério? Ele também correu, ele correu de Mercedes, ele correu de Courrier, ele correu de Corsa, enfim, ele acho que uns 5, 6 anos. Então eu sempre estive no meio do automobilismo e do pneu também. Mas na verdade eu parei um pouco porque eu fui seguir a carreira de arquiteta. Nossa, ela já me contou, a gente ficou conversando uns 10 minutos, eu já sei um monte de profissão que você já teve. Isso é muito bom. Aí você parou, assim, com quantos, lá na sua adolescência, que você foi ser arquiteta, foi logo no comecinho? Não, aí na hora de fazer a faculdade, né, ao invés de seguir a carreira da família, eu falei, não, eu acho que eu quero ser arquiteta. Então eu prestei o vestibular, passei em arquitetura e completei a faculdade de arquitetura. Você então chegou eu a trabalhar? sou arquiteta. Cheguei a trabalhar, tive uma construtora também, trabalhei em uma construtora, mas acabei indo para a Della Via de qualquer forma. Não teve jeito. Gente, construir loja de pneu. Nós estamos falando da Della Via Pneus, uma loja conceituada, uma empresa com mais de 60 anos, vai fazer 60 anos no Brasil. Então a gente está contando uma história aí de tradição. Eu acredito que olhar lá o pneu do seu carro pode ter sido comprado lá pela Della Via. E assim, mas depois de tudo isso que eu vejo ali nas suas postagens, no seu Instagram, que você foi pro kart, né? Você entrou no automobilismo bem depois. Você foi andar de kart primeiro. Não, lá, quando eu era pequenininha, eu sempre gostei muito de andar de kart. Eu sempre falo, né, eu acho que não existia, eu não via referência de mulher pilotando ou qualquer coisa do tipo. Então, eu não via possibilidade de fazer esse esporte. Isso já te brecava inconscientemente por saber que não tinha mulher. Então, eu brincava, gostava, eu sempre ia bem, eu tinha 8 anos, 9 anos, sempre ganhava dos meus amigos, mas nunca passou pela minha cabeça, posso ser uma profissional do automobilismo. Então eu deixei para lá esse sonho, né? E depois, muito depois, eu fui participar de um campeonato e vi que existia essa possibilidade, assim, que era um campeonato de mulher. Você foi participar desse campeonato já profissional? Não, foi participar participar brincando. Uma pessoa me chamou, aí eu falei, vou participar. E aí eu ganhei, acho que eu ganhei a pole, fiquei em segundo na corrida, e aí isso já me deu um estímulo, né? E assim, a gente está falando, gente, a nossa vida, no nosso dia a dia, morando em São Paulo, é uma loucura. Sim. Né? Trabalho, faculdade, estudo, academia, etc. E ainda vai para a pista, você chega lá, você está lá no final de semana na corrida. É uma loucura mesmo, né? Participar desse mundo do automobilismo, porque na verdade, eu vejo que te tira um pouco, para todo mundo acha, não, que adrenalina, mas acho que é o contrário, né? É como se você estivesse indo para aula de yoga, dá uma aliviada, tá nesse meio, não é? Sim, 100%. E eu, assim, eu não consigo, quando eu tô ali, eu tenho que desligar, porque senão
eu não consigo me concentrar na corrida. Então, acaba sendo uma meditação, mesmo porque eu desligo do mundo exterior, eu não lembro mais. Eu estou focada 100% naquilo. Até mesmo porque a gente está falando de um esporte que ele exige isso, Exato. né? Essa concentração, essa parte mental, parte psicológica, para que dê certo ali na corrida, né? Para que pelo menos termine a prova ou ganhe, para ganhar. E aí depois do kart, o que mais aconteceu com... E aí eu entrei, eu me profissionalizei no kart, eu andava de F4, só que toda vez que eu andava, aconteceu algum, não acidente, mas me machucava. Aí eu fraturei 3 vezes a costela. Eu comecei a ficar um pouco frustrada com o esporte, né? E comecei a procurar outras formas, e eu sempre olhava o Fórmula e falava, nossa, que sonho. E também achava que não era possível. E comecei a ir atrás, e eu vi que era possível. Então, quase de novo eu fui brecada por achar que não poderia. Assim, aconteceu a mesma coisa comigo. Há 5 anos atrás, quando a gente foi para a Fórmula Inter, nossa, uma CEO mulher tomando conta de uma categoria de automobilismo com 12 carros. Que maluca que é essa? Quem que, né? Você entende de alguma coisa? Você entende carro? Você entende do que você está falando? É bem difícil, né? Assim, hoje eu acho que tá tão bacana poder entrevistar mulheres que estão lá no box comigo. Sim. Isso me traz uma sensação não de alívio, mas de que sim, é um mercado que ele é aberto para todos, né? Sim. Todo mundo, com você a partir dos 14 anos já pode ter sua carteira de piloto, a partir dos 14 anos e Master também, tá? Porque dependendo da idade já tem mulheres aí para poder participar do Master. Mas sim, vá lá, sabe? Não duvide dos seus sonhos. Pode ver, né? Ganhou no kart. Não acho que você não... Pesquise, vai atrás. Não... E assim, você ficou no kart, você ainda pratica o kart? Como que é isso? Então, depois que eu entrei na Fórmula, por falta de tempo mesmo, porque já me exige bastante tempo, então eu tenho que abrir mão do trabalho por um tempo. Então, agora eu parei. Mas eu tenho meu kart, eu quero voltar a treinar, mas eu preciso... No F4? No F4, né? No F4. E me diz uma coisa, assim, vocês entram depois, gente, sigam a Fê, @FeDelamuta. Entenda um pouco da história dela, entenda um pouco da história da Delavia também pelo Instagram dela, e entenda também a história de aventureira, né? Porque você entra lá, viaja, um monte de lugar bacana. Como que é isso, de você também poder se desligar e ir para esses lugares legais? Eu acho que um dos motivos eu trabalho assim bastante, né? Então, um dos motivos de eu trabalhar bastante tem que ter um porquê, né? Eu não tenho filho, então eu gosto de conhecer o mundo, eu gosto de viajar, eu gosto de ter mais cultura, de conhecer outras culturas, de poder explorar. E quando eu era pequena, eu morei fora. Eu acho que toda essa parte da adrenalina está um pouco aí, né? Não sei se o ser humano nasce com essa adrenalina, mas eu morei na Nova Zelândia quando eu tinha 16 anos. Super atípico, né? Um país, todo mundo pensa Estados Unidos, Europa. Minha mãe me mandou para Nova Zelândia. E lá eu fiz todos os esportes radicais. Bungee jump, acho que eu pulei umas 8 vezes de bungee jump. Paraquedas, tem um monte... Tinha alguns barcos que eram um barco rápido, assim. Então, eu fiz tudo que eu podia ali. Eu já tenho esse negócio da adrenalina dentro de mim. Então, sempre que eu vou viajar também, se tem alguma coisa que eu posso fazer de adrenalina, é o que eu tem a próxima viagem marcada? Já tem? Não, olha, tô sem. Mas a viagem que eu quero fazer é ir para a África, no meio da floresta, ver o gorila vivendo no seu habitat natural. O gorila, já tem até o animal que você vai ver. É uma viagem específica. E, gente, e o bacana de tudo, porque nós estávamos num box, num dia de treino, em julho, tinha 3 mulheres, 3 pilotos ali, mulheres com a gente. Isso é muito bacana. Então, você aí que é mulher, que está no kart, que, não, nossa, eu acho que não posso ir para o automobilismo, tem essa possibilidade sim. A Fê hoje, ela anda na Fórmula Evo, uma categoria, vamos dizer que é uma categoria base, né, do automobilismo. Isso. Então ela já anda com pneu semi-slick. Semi-slick, um pneu semi-slick, um carro novo, né, uma categoria que surgiu há pouco tempo. Como que é essa sensação de estar pilotando num campeonato com mais de 20 carros ali junto com você? Eu não consigo nem explicar assim qual que é a sensação, né? Mas é uma sensação para mim, de muito prazer, de adrenalina, de paixão. Baby, I'm wasted.
eu não sei, eu sou apaixonada por aquele carro, Ele é lindo, apaixonada. né? A forma de guiar, a tração traseira, eu gosto dele, eu acho que ele responde muito bem. Então é você guiando o carro, não é o carro te guiando. Sim. Então, não sei, eu me sinto completa ali, parece que eu faço, Faz sabe, eu e parte o do carro, É uma coisa é só, uma né? coisa só. E assim, além disso, além de estar dentro de uma categoria da Fórmula Evo com mais de 20 carros, isso acontece no Autódromo de Interlagos, Sim, que é o nosso templo aqui no templo. Brasil, onde Fórmula 1, WEC, muitas categorias aí estão lá durante o ano. O que é também passar por lá? Andar em Interlagos com o seu Fórmula. Com o meu Fórmula. Então, aí esse final de semana até me perguntaram se você pudesse escolher qualquer pista para correr, qual que você escolheria? E assim, para mim, Interlagos. É que eu já realizei esse sonho, né? Então eu tenho que procurar uma outra. Mas assim, eu acho que o sonho de muito piloto é andar em Interlagos. Fazer aqueles 4 quilômetros ali no Fórmula ainda, tá, Exato. gente? Então sempre foi o sonho da minha vida poder andar nessa pista. Never met you, I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes, never stolen by nobody. And they flicker to the future. Check, já realizado. Check, realizado. Agora eu preciso procurar outra que eu mais gosto. Na verdade é o assim. seguinte, agora, assim, é um esporte de repetição. Sim. Não tem jeito. É. Tem sempre um pontinho ali para melhorar. Sim, sempre tem. Tem sempre uma questão de frenagem, aceleração, tempo de volta. Tem Sim. sempre alguma coisa, porque o nosso esporte ele é repetitivo. Sim. Né? E é a partir dali que você consegue ir melhorando o aspecto do seu carro. Ah, não, uma volta mais lenta, uma volta mais rápida. Tem isso também, né? Sim. E na telemetria você vai vendo um detalhezinho do detalhezinho que você pode melhorar e você melhora décimos, né? E você tem isso de entender a telemetria ou não? Tenho, eu sou curiosa. Ah, que legal, porque assim, a grande maioria dos pilotos passa para o engenheiro hoje em dia, tá? O engenheiro que toma conta da telemetria e fala, olha, você tem que melhorar aqui, você tem que melhorar assado, e segue o engenheiro, segue o coach, ela já sabe da telemetria, então ninguém pode errar com você na hora de explicar o seu traçado. Eu sou um pouco teimosa, né? Então, não teimosa, mas assim, eu quero entender a fundo o que é. Então, eu sempre... Isso é perfeito. E eu quero fazer, sabe? Eu quero ver, entender por que eu tô fazendo aqui. Então, eu fuço até conseguir entender. Faz pouco tempo que eu baixei lá no meu computador e agora eu analiso volta a volta, assim, detalhe por detalhe, curva por curva. Isso é sensacional, porque por ser um esporte de repetição, é isso mesmo, você tem que entender cada parte do carro, cada parte do traçado, o que você está fazendo de errado com o carro, porque hoje a telemetria, ela, em tempo real, ela te aponta tanto o seu erro, ou o seu acerto, e o do carro também. Exato. É importantíssimo que você, piloto aí, que você quer entrar no mundo do automobilismo, que tenha essa noção. E outra coisa também é sobre o equipamento. Você já conhece um pouco do seu equipamento? Você olha, você gosta de ficar olhando o que está de errado, o que está de... suspensão, freio... Sim, eu gosto de entender, mas assim, ainda a leitura completa é muito difícil de você fazer. Você tem que... precisa de mais anos de experiência, né? Mas... quando eu consigo sentir, acerto, eu fico feliz, sabe? Porque eu estou entendendo o carro bem. Mas eu ainda falta experiência para eu poder... Não, falta de ser curiosa. Já ajuda bastante, né? Muito, muito. Porque assim, geralmente, a gente nunca coloca que o erro é nosso. A gente sempre coloca o erro do outro. Então o erro ou vai ser do coach, ou vai ser do carro da frente... ou vai ser do seu equipamento. Né? Então, quando a gente tem essa noção do que está acontecendo e já entende da telemetria, você, putz, não, foi meu carro, não, fui eu, não, foi a pastilha. Você já consegue ter essa... Porque é um trio ali, né? A nossa harmonia é o piloto, a parte de dados e o equipamento. Exato. Você tem tudo isso na sua mão, perfeito, você já vai pro pódio. Consegue entender, fica muito mais fácil. E esse é seu primeiro ano disputando um campeonato como uma piloto profissional? Sim, eu disputei no
no kart, né? Mas no No automobilismo. no esse ano. automobilismo é o primeiro ano. Ai. E estou muito feliz. E, Semana passada foi meu primeiro pódio, foi quinto sério? lugar. Isso que eu ia perguntar. Você foi pro pódio? Eu fui pro pódio. Pódio geral. No pódio não, no pódio No Hulk. do Hulk, é. No geral eu fiquei em 12º. Mas assim, para mim Muito bem, gente. foi muito bom, assim. Foi um Muito, resultado muito muito bom. bom. Foi constante, uma corrida constante, que eu estava ali, sabe? Eu não me perdi, porque no começo eu estava um pouco, acho que ansiosa demais. Um pouco agressiva, acelera onde não Onde deve. não precisa. Faltava respirar um pouco para conseguir. E assim, no formato de final de semana, geralmente são 2 treinos livres, Isso. uma classificação e 2 corridas. Então a gente está falando ali que você passa o seu final de semana junto com o monoposto. Você fica muito tempo ali. 100% né? ali, é. Então, 2 corridas num carro de fórmula, todo mundo fala, não, é tranquilo. Não é, gente. É cansativo. A gente está falando de um carro de fórmula que tem uma engenharia, sim, mas é uma engenharia um pouco mais antiga, né? Um pouco mais rústica. Sim, né? Não é um carro 100%, totalmente não. eletrônico. Não. Então é braço. É, né? muito braço. Passar muito marcha, pisar no freio, embreagem, já dá ponta-taco? Já tá nessa de Já. ponta-taco? Aí, ó. A gente já tá falando uma conversa de ponta-taco. Já tem isso, é bem diferente de um carro mais eletrônico. Sim. né? Eu até falo que quando você vai para um carro eletrônico, é muito mais fácil, porque assim, a parte de raciocinar, passar marcha, dar o ponta-taco, Sim. virar o volante, olhar no retrovisor, ver quem está vindo atrás, segurar quem está te ultrapassando, Exato. né? Fechar o cara. Tem muita coisa muita para coisa pensar e administrar pra em um momento administrar. só. Nossa, isso é muito legal. Estou muito feliz de ver o que está acontecendo no nosso meio, sabe? E me conta uma coisa, no seu dia a dia, pauleira, quantas lojas você tem que visitar por dia? Como que é isso? É pauleira. Até porque tem que fazer também a parte fora das pistas, né? Que é a musculação. Então, todo dia eu acordo cedo para fazer musculação, para fazer um aeróbico, alguma coisa Essa assim. parte de preparação física é extremamente importante, né? Extremamente importante, até por conta do braço, né? Eu acho que se tem uma desvantagem entre homem e mulher, é um pouco da força física do braço. Mas não acho que isso atrapalhe. Acho que dá para trabalhar tranquilamente. Haja tríceps. Haja tríceps. Hoje, por exemplo, eu treino... Porque mulher normalmente treina mais perna, né? Hoje eu treino mais braço do que perna. Ombro. Ombro, né? Trapézio. A cervical também. E aí eu vou para o trabalho, eu faço essa parte física, depois eu vou para o trabalho, umas 8, eu saio, sei lá. Aí não tem horário, né? Umas 8, mas meu dia a dia é treino, trabalho, casa. Treino, trabalho e casa. Final de semana? Final de semana, tento descansar um pouquinho, que às vezes é um pouco difícil. Mas aí saio com um amigo. Eu estou tentando fazer esse equilíbrio, né? De um pouco de lazer também, para a gente não ficar tão bitolado, né? Porque no automobilismo, para quem está olhando de fora, pensa que tem lazer, mas a gente está numa tensão, numa questão tão... a parte psicológica de cada um, de cada indivíduo, mas é meio que parece um trabalho ali, né? Porque mais que lá, eu tô relaxando, tô aqui, mas tem muito aquela questão de dar o seu melhor. Então você acaba parece que você está trabalhando. Exato. Né? Você está ali querendo dar o seu melhor o tempo todo. Então, é um trabalho que a gente gosta muito, né? Que tem paixão de fazer. Não que eu não goste de fazer, é que é diferente, né? Um é hobby, o outro é trabalho para... E me diz uma coisa, o que é andar no seu Fórmula com a marca Della Via no seu carro? O que te traz? É uma responsabilidade, né? Porque é uma marca tão de tradição que meu avô construiu há 60 anos que eu falo, eu não posso fazer feio. Eu tenho que fazer... eu tenho que estar no pódio, eu tenho que mostrar que eu estou representando uma marca e eu tenho esse valor, né? Para representar essa marca. Então é uma responsabilidade muito grande para mim. Mas eu acho que eu tenho tentado fazer direitinho e tentado fazer o meu melhor para então, mostrar olha, isso. gente, vocês que forem lá, estiver no box, ver a Fê, não venha querer falar que pneu isso, pneu aquilo outro, tá? Porque a gente tá falando de uma empresa que tem 60 anos de tradição, ela já nasceu nessa empresa, então ela entende muito de borracha. Tomem cuidado,
esse pneuzinho, não, ela já sabe. Qual que são as marcas que a Delavia mais trabalha hoje? A gente é representante Bridgestone e Firestone. E é engraçado, né? Eu sempre falo que o pneu é tão importante para uma performance do carro, Sim. talvez o item um dos mais importantes ali, que é o primeiro contato, e as pessoas, assim, no dia a dia não ligam muito para isso, né? O que fazer um alinhamento, uma cambagem, um caster, dá de diferença numa performance do carro ou numa durabilidade maior no pneu, né? E às vezes acontece, eu digo por experiência própria, não que seja casa de ferreiro espeto de pau, mas às vezes a gente, não, naquela correria do dia a dia, a gente, não vou fazer meu alinhamento, não vou dar aquela olhadinha no meu carro. Quando acontece alguma coisa, você já gastou 10 mil reais, porque estourou coxinha, estourou um monte de coisa no uma carro. coisa leva a outra. Então, assim, qual que é a recomendação hoje para que leve o carro para a Delavia para dar uma olhadinha nessa parte da sua suspensão, dos pneus? Como que é? Eu sou um pouco suspeito porque eu sou um piloto, né? Então, assim, alinhamento tem que ser feito a cada 3 meses. Se a pessoa não quer a cada 6 meses, tem que ser feito, é obrigatório. Eu digo 3 meses é o certo, assim. Então, nesses 3 meses... Tem algum tempo também de quilometragem ou não? Tem que andar... são 10 mil quilômetros. 10 mil quilômetros, 10 mil quilômetros. É como se fosse trocar óleo, né? Tem muita gente que troca óleo. Na mesma hora de trocar óleo, você faz o alinhamento, você já faz a revisão básica. Você vai gastar muito menos do que quando acontece. Lá na frente, você vai ver o que aconteceu. Essas pessoas, exatamente, na correria do dia a dia, esquece. Aí, quando vê, já está tudo ruim. Aí vai fazer um serviço e fica muito caro. E amortecedor embora, vai tudo embora, gente. Porque é um tipo de situação que a gente não tem essa cultura aqui no Brasil. Não tem. Está começando a ter essa questão de trocar óleo, porque o carro... Hoje, o sistema do carro te fala, olha, tem que trocar óleo. Exato, Mas o sistema do carro não fala que você tem que alinhar ele. Fala? Não. Então é uma coisa que a gente tem que anotar lá. Trocou óleo, vai lá, passa no alinhamento. Dependendo do carro, qual que é a média de um alinhamento? De R$100 a R$250? Quanto que custa? Depende muito do carro. Porque tem carro que tem que fazer alinhamento dianteiro, traseiro, aí depende. Mas em torno de R$200, R$250. Então, olha, estou falando de você economizar muita grana depois, porque essa manutenção assim, você vai ter o seu carro na sua mão. Risco de acidente, é muito importante porque é a sua família que está ali com você. Exato. E a durabilidade, o que eu falo também o pneu é caro, né? A durabilidade do pneu. Você fazendo isso, você consegue prolongar muito a vida útil do pneu. Aí você vê que o pneu está gasto só de um lado. Exato, aí não tem o que fazer. Aí você perde um, tem que trocar o eixo. Me conta uma coisa, a gente está falando de automobilismo, mas me fala uma coisa. Nessa questão de alinhamento, a gente tem que trocar o pneu de trás para frente? Acontece isso? Tem. Tem que fazer isso também? Normalmente... no alinhamento faz isso, não? Não, no alinhamento... Não. Assim, não tenho que trocar o pneu que está na frente, traseiro para que está atrás, fazer essa troca? Fazer o rodízio. O rodízio, isso. Mas como que funciona isso? A cada quanto tempo tem que fazer isso? Eu acho que aí depende também de quanto que você usa, né? Mas... Pé de breque. Eu sou muito mal. Eu sou muito ruim para isso. Adoro clientes como você. Mas a cada 6 meses também é recomendado que faça o rodízio dos pneus. Então, entendam que a cada 10 mil quilômetros você tem que ir lá na Delavia fazer o alinhamento do seu carro e a cada 6 meses fazer o rodízio dos seus pneus também lá na Delavia. Em São Paulo, quantas lojas a gente tem por aqui? A gente tem em São Paulo, no estado todo, né? A gente está com 37 lojas. A gente tem loja também no Rio e no Paraná. Mas no Rio é em Campos dos Goytacazes, que é um pouco distante da capital, e no Paraná em Araucária, que é super perto de Curitiba. Então, 37 lojas em São Paulo, não tem desculpa. Não tem desculpa. Não é um lugar longe para chegar. Você coloca no Google que você vai achar uma Delavia bem perto da sua casa. Eu falo isso porque, olha, eu tenho muito essa questão. Eu viajo muito, né? Porque a categoria fica em Piracicaba, tem corrida fora, assim, a gente viaja muito com o carro. Quando você se depara, você fala, meu Deus, olha o que aconteceu com o meu pneu. Né? E, então, é muito importante isso, porque além da qualidade do seu pneu, também você está colocando ali a sua família ali andando com você. É muito, assim, principalmente, a gente viaja muito, vê cada coisa nas estradas,
eu não sei, eu sempre prezo esse lado. Segurança, né? Segurança. Segurança em primeiro lugar. E assim, essa questão do pneu, eu sempre falo isso pro automobilismo, é também absurdo a importância de ele estar muito bem equalizado ali, de Equalizado. estar com a sua cambagem correta. Isso diferencia de pista para pista. Você já foi em outras pistas, não? Eu corri em Cascavel e Cascavel. em Piracicaba, também em Interlagos. São as 3 que eu E o corri. que você achou de Cascavel? Cascavel é muito Nossa, rápido, eu né? achei bem diferente, assim, uma pista rápida, né? Então, a curva é rápida. Achei uma adrenalina, assim, até maior, sabe? Não do que Interlagos, mas de ser tão rápido, O assim. traçado dele é diferente. O traçado é muito diferente. É porque, assim, é o que eu falo, o carro de corrida, na reta todo mundo faz igual. Sim. Na curva, Na curva que... é que você sabe Você sabe que o quanto tá bom, na Exato. curva. Lá é muito rápido, o traçado muito rápido, muito rápido. E você já consegue entender a questão do tipo de asfalto pro pneu? Tipo, tá abrasivo, tá gastando mais para um lado, você já consegue ver isso no carro? Assim, Porque na rua você já consegue enxergar isso rua na você loja. consegue, mas um pouco, assim, ainda não 100%, sabe? Eu consigo sentir, mas às vezes eu não consigo relatar o que eu senti. Então, é isso que eu estou aprendendo a fazer. E assim, você estava me contando ali que além de ser empresária, arquiteta, piloto de automobilismo, você também é atriz? É o que eu falei ali para você. Ela também fez teatro, Eu fiz teatro também. Olha que legal. Gente, isso é muito bacana. Então aí, assim, quem for lá, entrar no Instagram da Delavia, vai ver a nossa atriz Fê falando lá dos pneus. Falando um pouco de pneu, de curiosidades do mundo automotivo. Depois a gente pode até falar do podcast. Mas eu gosto de trazer essa cultura do mundo automotivo para o branding, assim, da marca. Eu acho importante, acho que poucas pessoas falam. Hoje está aumentando bastante, né, esse rol de pessoas. Mas eu sempre quis trazer mais, e uma mulher falando também traz mais isso para o nosso mundo, né? Porque assim, hoje, se você for olhar, eu não sei muito bem de índices, mas a quantidade de mulheres dirigindo é muito grande. Hoje aumentou muito, ainda bem. Então tem isso, porque acho que é meio que a fala igual, né? Acaba a pessoa já também interagindo. Exato. Tem muita mulher hoje, tanto dirigindo, eu acredito que, olha, se num box, num dia de treino, tinham 3 pessoas dentro do mesmo box que eu pilotando, eu acredito que isso aumente muito mais. Porque a grande maioria das meninas que estão saindo do kart, indo para a Fórmula, elas querem ir para a F1 Academy. Sim. Né? Todo mundo quer esse sonho de chegar na F1 Academy, porque a gente tem Rafa, tem um monte de meninas aí que conseguiram esse tipo de patrocínio, Red Bull. Então tem essa leva aí, dessa geração que está com esse sonho de ir para a F1 Academy. Sim. Acredito que não deve ser o seu de ir para a F1 Academy. Seria, né? Se lá atrás eu tivesse investido nisso. Mas assim, olhando hoje e olhando a Bia, a Bia Figueiredo, já te dá uma noção de onde você pode chegar. Sim. Assim, eu gosto de pensar no presente, eu não fico mirando. Não consegue. Não quero mirar alguma coisa assim, mas sim, eu vejo muitas possibilidades, eu acho que não para aqui. Mas hoje eu quero fazer o meu melhor aqui, para quem sabe poder escolher alguma categoria. E como que faz para que a marca, você é empresário que está aí com a gente, para que a sua marca possa também estar ao lado do carro da Delavia Pneus nas pistas sendo pilotado pela Fernanda? Como que a pessoa, como que o empresário, a agência de publicidade pode chegar até você para poder fazer parte disso tudo? Pelo seu Instagram? Pelo meu Instagram, pelo Instagram, né? Porque aqui eu não vou passar o WhatsApp. Mas pelo Instagram, pelo contato com vocês. Então, assim, olha, você está entendendo que você está dentro do Autódromo de Interlagos, sendo pilotado por uma mulher, num Fórmula, um carro super novo, numa categoria que está crescendo muito, tem mais de 20 pilotos andando na pista.
ao lado da marca Delavia Pneus. Então, presta atenção nisso, entra lá no Instagram da Fê Delamuta, que isso, Delamuta, Delamuta. Delamuta, que pode sim trazer um diferencial para você, além de todo o network que acontece ali em Interlagos, né? Muito, Tudo bem que piloto, tal, fica ali concentrado, mas você está dentro de um box que o que tem de empresário, o que tem de gente ali, que você pode Exato. conversar e criar negócios e fazer coisas ali interessantes, também pode ser bem bacana. Sim. São quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta, sexta. E também, às vezes, a classificação é de manhã e a corrida é à tarde. Você acaba ficando lá, conversando com todo mundo, então tem esse momento descontraído um pouco, né? Porque você está um pouco tenso, mas de conversar, de fazer uma troca de ir em outros boxes. Então, eu acho muito legal esse networking. Eu conheci muita gente lá, muita gente bacana também. É um ambiente que eu amo. Mostra pra gente o que não pode faltar na bolsa de um piloto na semana de corrida. Bom, além do meu capacete, que já tá lá posicionado, né? O que não pode faltar é o macacão, obviamente, as nossas luvas, as sapatilhas, um moletom, caso faça frio, um aparelho que esquenta e esfria para caso tenha dores nas musculaturas, o fone para a gente se comunicar com o nosso técnico e uma camiseta, caso a gente precise trocar por conta do suor. E assim, quem me apresentou a Fê foi o Elder Racing. Como que foi conhecer o Elder? Assim, porque ele ainda não apareceu aqui, mas depois a gente vai trazer ele. Como que foi isso? Foi ele que te colocou lá no carro. Exato. Na verdade, eu estava um pouco frustrada, né, do kart, estava triste até. Eu falei, poxa, agora eu não tenho o que fazer. E o Walter, acho que você conhece o Walter Savaglia? Sei. Eu conheço ele através da Delavia mesmo, porque ele foi fazer uma reunião, aí a gente estava conversando, eu falei o quanto que eu gostava, e a gente trocou contato. E aí, num dia que eu estava super triste à noite, mandei mensagem para ele. Eu falei, lembra que você me comentou que poderia correr com Fórmula? Ele falou, lógico, e me passou o contato do Elder. E aí, eu já marquei com o Elder de ir para Piracicaba, para fazer um teste, né? E aí eu já... Que era aquele dia que eu estava. Eu acho que não, foi Não, uma vez antes, É porque no dia que eu estava, você já correu, já andou no carro. Eu já estava andando. Mas eu fui, andei, e aí, depois que eu terminei, acho que eu performei bem, né? E o Elder falou, pô, você leva jeito, por que você não corre? Mais uma vez, minha cabeça já achando que eu nem poderia. Se não fosse ele falar, talvez eu não teria levado para frente, né? E aí, daí que ele falou, eu falei, bom, tá bom, vou fazer uns cálculos, né? Obviamente, mas deu tudo certo e comecei. 3 vezes quase que eu desisto. Sério? Não sei, por achar que não existiria possibilidade. Nossa. Então eu imagino a quantidade de pessoas que também pensam a mesma coisa que eu. Sim, porque o que acontece quando as pessoas olham Interlagos, olham o automobilismo, elas pensam que é uma coisa inacessível. Exato, que não consigo entrar, ou que é milhões de reais para você chegar numa quinta-feira e entrar no box lá. Não, gente, é gratuito. Então, dependendo da categoria, dependendo da estrutura, é de graça. Então, é fácil, sim, ter acesso. Ir lá no cartódromo, conhecer o pessoal, conhecer os coaches. A partir daí, você vai se direcionando. Não, eu gosto de turismo, quero andar num carro de turismo. Começa no Celta, começa, né, num carro menor, depois você vai chegando numa Mercedes e tal. Assim, mas eu acho que tem que partir, né? Tem que ir lá e tem que ir lá, fazer, tem que colocar, né, as caras. Pelo menos você tem que tentar, né? E ir atrás. E aí lá você começa a descobrir. Conhece tanta gente, um vai falando para o outro, que vai fluindo naturalmente. E assim, eu imagino que também seja ao contrário, né? Você coordenando a Delavia, deve chegar muita gente pedindo apoio. Sim, chega muita gente. E vocês fazem essa divisão lá? Como funciona essa questão? A princípio, assim, a gente tem uma verba marketing, né? Então a gente tenta
Porque como eu acho importante isso, a gente tenta ajudar um ou outro, através, às vezes, da lei do incentivo ao esporte. Mas é muito difícil, né? Porque o rol de pessoas é muito grande. Então, você tem de todos os tipos de esporte que pedem patrocínio. Então, sim. Mas o bacana é entender que nós estamos falando de uma empresa que tem 60 anos aí no mercado, já tem uma tradição aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro e no Paraná. Conheça a Fê, entre lá no Instagram dela, conheça o quão é bacana, porque assim, é caro andar de um carro de Fórmula? É caro. Sim. Mas o custo-benefício disso, perto de você andar em umas categorias fora do país, não tem comparação. Não tem comparação. Ou até mesmo no kart, tá? O kart também é um esporte. O kart também é caro. Se você às vezes colocar na balança, andar de kart profissional. Eu já falando mal do kart, mas não é, gente. É você fazer uma conta. Eu gosto do kart. Não briguem comigo. Não, o kart é ótimo. Mas financeiramente, tá? De você, eu não posso sair do kart só por conta do automobilismo, acho que é mais caro. Não, se você, dependendo da categoria de base, o custo às vezes chega até a ser mais barato do que você andar num kart profissional. Essas categorias já profissionais do kart acaba sendo, eu vejo, não sei, chega a ser mais de 500 mil reais para você fazer os torneios, as temporadas, né, de kart. Agora me conta, como que vai ser as próximas etapas de você na Fórmula Evo? A gente está aí falando setembro, Cascavel. Setembro, Cascavel. Outubro... Cascavel. Não, agora, agosto, né? Piracicaba. Outubro, Cascavel e dezembro, Interlagos. Então são mais 3 etapas. Então ainda tem Cascavel de novo esse ano. Tem Cascavel de novo esse ano. Você usa simulador? Eu uso. Eu uso. Acho que ajuda muito o simulador. No começo eu falava, nenhum simulador vai conseguir simular a realidade, mas ele é muito próximo da realidade. O que você acha? A questão do traçado? O que você sente com o simulador? O que ajuda, sim? Você consegue identificar as frenagens, aonde você pode melhorar. Lógico que não é 100% a realidade, mas você consegue buscar alguns ajustes dentro do simulador. A diferença é essa, o carro nunca vai estar ajustado 100% quanto que é na realidade, então sempre vai ter essa diferença. Mas a pista hoje ela é perfeita, né? Ela é escaneada perfeitamente, então assim, eu acho que o treino, ele é muito válido no simulador. No simulador. Então, olha, você aí que quer fazer parte da ascensão da carreira da Fê, ela está começando, esse é o primeiro ano dela como profissional dentro da Fórmula Evo, numa categoria que está crescendo muito e vai estar ao lado da Delavia Pneus. Eu acredito que você aí que está dentro desse mercado sabe dessa importância. Entra no @FeDelamuta, entre em contato com ela e faça parte disso, porque isso é o começo, né? A gente vê uma pessoa focada, falando da pista, uma pessoa focada, determinada, que já chegou no pódio, numa categoria com pessoas ali que eu conheço, que já estão há muitos anos andando ali, já começou esse ano, e ainda vai fazer parte dessa tradição aí de 60 anos de empresa, em poder, quem sabe, né, linkar alguma coisa com a questão da Delavia. Com a questão, exato. Né? Fazer negócios. Fazer negócio, network. Então, a gente está falando aqui de uma empresária, tá? Que sim, pode te ajudar nisso e alavancar aí a sua empresa dentro da Fórmula. E além de participar, estar no templo do automobilismo, sim, com um carro de Fórmula sensacional. Obrigada, Fê, por ter vindo aqui com a gente hoje. Obrigada a você. Vão lá na pista, conheçam a Fernanda, vão lá tirar foto, posta, porque é o começo, tá? Hoje tem pouquíssimas mulheres andando no mercado e eu acredito que ela é diferenciada. Obrigada. Se Deus quiser, obrigada a você. Foi muito gostoso passar essa manhã aqui. Olha, e tem uma coisa, o diretor me lembrou. A gente tem sempre uma lembrancinha para que você lembre de nós antes de ir para academia, fazer o seu shot. Que maravilhoso! Que legal! Premier Racing muito junto linda. com a Swain Sports. Muito legal.
Gente, obrigada e até a próxima semana. Tchau, tchau. Obrigada.